Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos nesse dia a dia com Deus especial, porque hoje é domingo de Páscoa. Várias partes do mundo se comemora hoje a Páscoa. Mas precisamos relembrar o seu verdadeiro sentido. Ao longo dos anos, isso foi se perdendo. E a figura central da Páscoa se tornou um coelho, juntamente com um ovo de chocolate. Mas o que é verdadeiramente a Páscoa? Bom, esse termo foi tirado de Êxodo capítulo 12. É a primeira menção que nós temos da Páscoa. Você sabe que o povo de Israel ficou cativo no Egito por 400 anos. A nação que descendeu de Abraão, Isaque e Jacó e os patriarcas ficou presa no Egito sob a servidão de Faraó. Mas havia uma promessa de libertação, que um dia eles seriam libertos e iriam para sua terra, a terra prometida. E Moisés, então, Deus, através de Moisés com mão poderosa, livra o povo. Mas antes de livrar o povo, ele anuncia 10 pragas sobre o Egito. E a 10ª praga incluía a morte dos primogênitos. Deus iria mandar um anjo, o anjo destruidor, o anjo da morte, para aplicar o seu juízo sobre a terra do Egito e matar os primogênitos. Então ele ordena a Moisés que mate um cordeiro e recolha o sangue dele em um recipiente e com uma esponja, molhe a esponja com sangue e venha aspergir nos umbrais das portas dos batentes dos filhos de Israel. Então, quando a 10ª praga viesse, o anjo da morte viria matar cada um dos primogênitos. E na casa que houvesse a marca do sangue, o anjo passaria por cima. Daí o termo Páscoa, do hebraico pessá, passar por cima, traz a ideia de poupar do castigo, poupar do julgamento, livrá-los da condenação, da punição que Deus ordenara sobre o Egito. Então a Páscoa se tornou símbolo de redenção, de livramento e de libertação. Depois dessa 10ª praga, os filhos de Israel são libertos e eles então vão para sua terra, a terra prometida. No Novo Testamento, nós então vamos ter o quê? As coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram figuras, sombras daquilo que ia se consumar de forma plena em Cristo Jesus. Não é à toa que o escritor de Coríntios diz que ele é o nosso Cordeiro Pascal. E da mesma forma, ele se carrega o mesmo simbolismo que o quê? Nós também estávamos debaixo de uma sentença, debaixo do julgamento divino. O Senhor iria punir e condenar toda esta terra por causa da sua justiça. A sua justiça ordena que ele puna e condene todos aqueles que transgrediram a sua lei e que pecaram contra Deus. Mas Deus também é amor, e no seu amor que ele faz? Ele envia o seu filho para se fazer homem, para ser como um de nós, e lá naquela cruz morrer de forma substitutiva. E assim como Moisés matou um cordeiro e o seu sangue nos umbrais livrou o povo da condenação, o Senhor também oferece o seu filho, não como um cordeiro, mas como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E lá na cruz ele verte o seu sangue, e aquele sangue também nos cobre, de maneira que o seu juízo é aplacada, a sua justiça é aplacada para todos aqueles que estiverem debaixo do sangue de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz serviu para Deus não aplicar em nós a punição, não aplicar em nós o castigo, não enviar sobre nós o juízo. E da mesma forma que o anjo destruidor passou por cima das casas que tinham sangue, assim também o Senhor passou por cima, nos poupou, não aplicou a sua ira, nos perdoou,
nos redimiu mediante o seu sangue. Isso é Páscoa. É assim que nós devemos olhar para a Páscoa. Pastor, devemos celebrar a Páscoa? Há uma data específica? Qual é o modo de celebrar a Páscoa? Não há no Novo Testamento nenhuma ordem, nenhuma prescrição para a igreja do Novo Testamento celebrar a Páscoa. Isso estava limitado ao calendário judaico, ok? E também não há uma maneira de fazer isso. O que acontece é que quando vem essas datas, é uma lembrança do que Deus fez com o povo de Israel no Egito e é uma lembrança do que Cristo fez por nós morrendo na cruz do Calvário. Então ela não precisa ser celebrada, nada dessas coisas, porque celebramos a morte e ressurreição de Cristo todos os dias, todos os domingos, né? Não há uma data, um dia específico para celebrar isso. Mas, uma vez que o mundo está mencionando isso, nós devemos usar a data, então, para, primeiro, pregar o Evangelho. Nós usarmos a Páscoa para dizer, Cristo teve que vir e morrer porque o homem pecou, se afastou de Deus, e foi necessário para reconciliar esse homem com Deus um sacrifício. Foi necessário para redimir esse homem um sacrifício. Para dar o perdão e a vida eterna foi necessário um sacrifício. E o próprio Filho de Deus desceu do céu e se tornou carne. Não era só um homem na cruz, não era só Deus, era Deus homem, morrendo substitutivamente. Segundo, para que esses calendários servem? A comemoração disso serve? Para nós também lembrarmos que nós só entraremos no céu porque alguém pagou um alto preço, que não há mérito algum em nós, que não há bondade e justiça nenhuma em nós. É sempre bom lembrarmos, para nos tornarmos humildes, com os pés no chão, de saber que é por graça, foi graça que nos perdoou, graça que nos salvou e entraremos no céu por graça, porque Cristo teve que cumprir o que a nós era impossível cumprir, obedecer o que a nós era impossível obedecer. E Cristo, ao se fazer homem na cruz, paga pelas penalidades da lei que nós quebramos e é punido em nosso lugar. Então, só podemos ir para o céu mediante o que ele fez. Não há méritos, é apesar dos nossos deméritos. Isso então é Páscoa. Quer comprar ovo? Quer comer chocolate? Tudo bem, desde que seja com moderação, mas a figura central não é um coelho, é o cordeiro. Não é um ovo, é uma tumba. E não é chocolate, é o sangue que nos redimiu, que nos comprou. Feliz Páscoa, feliz Jesus.